Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio dos Heróis do Velho Mundo e hoje nós vamos falar dele, o poderoso, traiçoeiro e super inteligente para um pele verde, Skarsnik, o senhor de guerra da Karak dos Oito Picos. Skarsnik nem sempre esteve onde ele está hoje, nem sempre foi o grande warlord que ele é. Antigamente, ele já foi um ninguém, um zero à esquerda. Na verdade, o nome dele, antes de se tornar Skarsnik, era Huntgit. Huntgit, numa linguagem dos Goblins, é mais ou menos um nada, um zero à esquerda, um ninguém. E ele nasceu em uma pequena tribo embaixo da Karak Eight Peaks, também desconhecida, aliás, apenas com conhecimento dos orcs que ficavam nela. Então, como ele, dessa origem humilde, chegou onde ele está hoje, como ele subiu na vida, bem, é uma longa história e hoje o nome de Skarsnik bota calafrios em qualquer pele verde que tente assumir o seu lugar, ou nos anões e nos Skaven. Então, ele recebeu um nome bem famoso e ele tem uma certa lenda por trás dele. E tudo começa há muito, muito tempo atrás, quando ele era apenas um pequeno esporo de fungo. Bem, só um adendo antes de começar a história. Essa história é totalmente real e nem um pouco exagerada, contada pelo próprio Skarsnik. Ué, como a gente sabe uma história que ele mesmo contou e ela é real? Claro, imagina, ele é um Night Goblin, um Goblin da noite, e eles não ficam chapados em cogumelos alucinógenos quase 90% do tempo, não. A história dele é completamente fidedigna e em nenhum momento ele se eleva ou ele tenta fazer uma grandência. Meu Deus, o termo me fugiu. Ele tenta aumentar o seu próprio nome e o seu valor, fazendo assim um leve temperinho nas histórias que ele conta. E como isso chegou para nós do Império Humano aqui na região de Aldorf e depois foi transcrito e reescrevido. Um historiador, não é bem um historiador, eu não vou dizer um bardo, mas ele ia de cidade em cidade, escrevendo, fazendo poesias e falando e declamando, o Jeremiah von Bigstein. Não sei como tu chama isso, é quase que um bardo. E o Jeremiah, ele era um pequeno nobre, era uma família rica e influente, mas não assim absurdamente rica, absurdamente influente. Então o Jeremiah, ele era um cara da sociedade um pouco mais alta, mas não assim um nobre famoso. E o pai dele sempre falou: filho, tu gosta de escrever, tu gosta de poesia, tu não vai se dar bem no mundo lá fora, tu vai morrer. Pelo amor, vira professor, trabalha na universidade aqui em Aldorf e é a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida. Só que o Jeremiah, ele tinha um coração de aventureiro, mas o físico não. Então ele decidiu viajar junto com algumas caravanas de comércio e eventualmente foi capturado pelos Pele Verde na região ali próximo dos Border Princes, dos Príncipes da Fronteira. Acho que Príncipe da Fronteira é a melhor tradução para Border Prince. E ele foi capturado lá. E por algum jeito ele rolou nos dados carisma, ele falou: quero encantar os Goblins, e ele tirou um 20 e ele conseguiu convencer os Goblins que o capturaram a levá-los ao seu líder, porque ele convenceu que ele tinha algum valor. E o Jeremiah conseguiu, com a sua língua de prata, convencer o Skarsnik que ele iria escrever a sua história e depois espalhar a gloriosa história dele para o mundo inteiro. E mais uma vez ele deve ter rolado 20, porque geralmente escrever e green skin não anda bem junto, mas por algum motivo o Skarsnik aceitou e agora ele contou a sua história para que o Jeremiah escrevesse, e o que nós temos é os relatos direto da boca do Pele Verde. Tudo começou, como agora voltando à história, quando ele nasceu.
os Goblins da Noite, eles nascem em cavernas no subterrâneo e o instinto inicial deles é escalar e um pouco mais acima até chegar na tribo. E geralmente eles nascem vários de uma vez e um fica empurrando o outro, chutando o outro para baixo, um ofendendo o outro, um tentando morder e puxar o outro para baixo. Mas o Skarsnik não. Desde o nascimento, o nosso herói aqui da história, o Skarsnik, segundo ele, foi extremamente cordial. Ele conseguiu chegar lá em cima primeiro, porque ele, obviamente, era o mais forte e o melhor dessa ninhada, e ele ajudou. Ele estendeu a mão para os outros Goblins da Noite, porque no seu coraçãozinho sempre cabe mais um. Que Goblin, cara, que Goblin gente fina. Então, ele foi contra a natureza cruel e sorrateira dele. E ele ajudou os outros a subir ali do penhasco e chegar na tribo. Apenas para ser assim, subestimado totalmente pela tribo que estava ali. O nome da tribo é Backstairs Boys. Não confundir com Backstreet, é Backstairs, escadas de trás. Porque eles viviam embaixo da Karak 8 Peaks, uma antiga Karak dos anões, que depois da grande calamidade das erupções vulcânicas ali nas montanhas, os terremotos, os desabamentos, estava abandonada e as antigas portas dos anões ficaram abertas para todo mundo entrar ou sair, e ali entrou os Pele Verde e fizeram várias tribos, várias tribos chamam esse lugar de lar hoje. E a tribo principal, que fica mais próximo da superfície, é a tribo de Crooked Moon. Já as tribos embaixo existem várias e elas são separadas nas galerias porque os Pele Verde não são exatamente os melhores cartógrafos, então eles se perdem e aí o que é maior e mais forte fica o líder ali e ele acha que ele é o bambambam enquanto ele está governando um túnel numa caverna escura. E é isso que era os Backstairs Boys. Era uma tribo, olha, vou dizer por um número de greenskins pequena, mas eles viviam ali nas cavernas, explorando os túneis, minerando e plantando os fungos que criam outros Pele Verde e também o seu alimento. E o Skarsnik, assim que ele nasceu, ele era bem pequeno. Então, todo Pele Verde nasce pequeno, pelo menos a maioria deles. E quando ele foi adotado pela tribo, eles imediatamente jogaram ele numa cela, colocaram ele como os escravos. E por quê? Porque os pequenos vão ser os escravos, os maiores vão lutar como os rapazes dos orcs. Então agora que ele foi injustiçado, olha só o sofrimento desse Night Goblin. Ele minerava embaixo ali da terra com uma corrente muito grande que não cabia na sua perna. Então ele podia simplesmente tirar a corrente e sair a hora que ele queria. E ele e os seus outros traiçoeiros Goblins da Noite, ele convenceu alguns a seguir ele e eles começaram a procurar por baixo dos túneis da Karak 8 Peaks. E, eventualmente, procurando em túneis, tu vai acabar achando um Skaven. E ele achou um Skaven chamado Squeaklet Yellowtooth, dentes amarelos. E esse Squeaklet ficou amigo do Skarsnik, porque um Skaven não tenta, se ele puder não morrer, ele vai tentar não morrer. E provavelmente ele foi emboscado pelos Goblins da Noite, que são bem sorrateiros, e ele deve ter negociado com eles alguma coisa, um acordo de mútuo benefício. E o Skarsnik, não tendo muito a perder, ele concordou e os dois fizeram uma aliança. Como assim? Eles começaram a comercializar. O Skarsnik roubava aquilo que os Skaven dão valor, que é principalmente o Warpstone, onde ele achava, tentava pegar da tribo e levar para eles, e em troca os Skaven iriam completamente ignorar, fazer vista grossa para ele e para os seus Goblins,
que exploravam a fundo as cavernas ali embaixo, procurando artefatos, armas antigas, armas rúnicas dos anões, coisas extremamente valiosas que eles podiam usar, armaduras e coisas assim, além de minérios preciosos e coisas que teriam mais valor na sociedade dos Pele Verde do que aquela pedra brilhante radioativa que faz tu crescer um olho em locais indevidos. Então eles trocavam geralmente o Warpstone e outras coisas que o Skaven queria em troca de recursos minerais, então eles não precisavam mais minerar. Isso permitiu que o Skarsnik ficasse um bom tempo livre, arranjando alguns aliados e contatos ali embaixo em outras tribos dos Pele Verde e, olha, praticamente tendo uma reserva de suprimentos e armas escondidas nos túneis, além de mapear e aprender vários caminhos diferentes, mesmo aqueles dominados pelos Skaven. Então ele tinha um conhecimento bem grande de como ficava e como eram os túneis ali por baixo. Só que esse período de felicidade não vai durar para sempre para o nosso Skarsnik. Mais cedo ou mais tarde, ele acabou fazendo inimigos. Um desses inimigos em específico era um outro escravo na época chamado Snort. Esse nome de Goblin me dói. É Snotruk. O Snotruk era um outro Goblin da noite que, assim como o Skarsnik, iniciou a carreira como escravo, e os dois, quase que ao mesmo tempo, foram elevados a mestre dos escravos, um pequeno domínio de um grupo dos escravos ali dos Pele Verde, então eles eram meio que rivais. E esse Snotruk, é porque parece ter um S, mas o S é mudo, é bem esquisito o nome desses caras, mas é Snotruk. O Snotruk achou estranho como que eles não levam as ferramentas e eles vêm com os recursos. Tem alguma coisa errada. E ele começou a ir atrás do Skarsnik e descobriu esse contato dele com o Squeakrit e Yellowtooth. Então agora que ele viu os Pele Verde e os Skaven fazendo acordos e trocando mercadorias, ele imediatamente saiu correndo para delatar para o Orc Boss, o chefe da tribo, o Tarnik Finger. E chegando correndo pro Orc Boss, ele falou que o Skarsnik estava roubando seus recursos e dando para os homens rato. E, nossa, subiu, olha, o sangue do Pele Verde, sei lá o que ele é feito, mas ele ferveu e ele queria arrancar a cabeça desse Goblin. Ele levou ele para um local, para uma execução pública, e arrastando o Skarsnik pedindo clemência, o Orc ele puxou o seu Big Choppa para decapitar o Skarsnik. Mas o Skarsnik é abençoado por Gork e Mork, os dois deuses dos Pele Verde, e nesse momento, BOOM! Uma grande explosão destruiu a parte frontal das defesas deles e uma expedição dos anões entrou correndo, atirando e matando os Pele Verde da tribo do Backstairs Boys. E nessa briga, o Warboss teve que responder a isso e o Skarsnik tentou fugir apenas para ser perseguido pelo seu rival, o Snotruk, que depois de um pequeno duelo derrubou o Skarsnik num rio subterrâneo. Os rios subterrâneos, assim, ó, o mundo do fantasy, ele tem meio que um mar embaixo da terra e vários rios que conectam a esse mar com um fluxo e volume de água muito, muito grande. Isso é uma coisa de catarata, porque eles descem até quase que o centro da terra, então tem uma pressão enorme esses rios e quase tudo que cai neles morre. Muito difícil algo sobreviver. Mas o Skarsnik é abençoado e mais uma vez ele acabou batendo numa pedra e escalando e sobrevivendo bem longe da onde ele inicialmente bem longe daquela Karak que ele nasceu, bem longe da Karak Eight Peaks. Ele foi descoberto por um pequeno número de goblins esquisitos que não tinham preocupação com o sol, porque o Skarsnik é um Night Goblin, então ele viveu a vida inteira numa caverna e o sol meio que machuca ele, dói na pele.
Então, quando ele olhou esses outros goblins andando no sol sem uma roupa de proteção, ele achou estranho. E esses goblins viram ele com aquela roupa protegendo o corpo inteiro, achando esquisito. Eles simplesmente amarraram as pernas dele e levaram ele correndo com seus lobos gigantes e botaram ele numa jaula e ele novamente iria ser um escravo. Mais uma vez o Skarsnik voltou para o lugar inicial, voltou a ser um escravo, voltou para a estaca zero. E só uma coisa... Por que aquele Snotruk odeia tanto o Skarsnik? Isso eu tenho que fazer um comentário. Porque o Snotruk um dia capturou uma Cave Squeak. E uma Cave Squeak os Goblins utilizam ou como um animal de estimação, ou como uma ferramenta de batalha, tipo um cachorro de guerra para jogar nos inimigos, ou apenas como um brinquedo para ficar botando objetos pontudos, machucando e eventualmente comendo. E o Snotruk começou a torturar essa pobre criaturinha, machucar ela bastante quando ela era apenas uma Squilling, que é tipo um filhote de Squig, para depois comer. Só que ele não estava com fome naquele momento e ele deixou a gaiola ali com a criatura ferida e machucada. E o Skarsnik, sempre bondoso, olhou aquela agressão contra esse animalzinho indefeso, cheio de dentes, e pensou... Tadinho, eu vou fazer uma bondade. Com certeza não foi só para acabar com o jantar do seu colega. Ele roubou a Squig, tirou ela da gaiola e levou ela correndo para os túneis e soltou ela. Antes de ir embora, a Squig deu uma cheiradinha na mão dele e uma lambida na mão e saiu correndo, pulando felizmente, porque a Squig ela não caminha, ela pula, igual aquelas bolinhas de silicone, caverna dentro. Aí ele não viu mais ela e ele voltou. E o Snotruk sempre suspeitou que foi o Skarsnik que roubou o jantar dele. Essa é a verdadeira raiva entre os dois. Mas ok, jantar à parte. Agora o Skarsnik estava bem longe de tudo isso, a vida antiga dele foi deixada para trás e ele estava de novo em uma gaiola. Só que esses goblins que cavalgavam lobos não tinham apenas outros pele verde como escravos, eles também tinham humanos e anões, que era uma coisa que o Skarsnik nunca tinha visto assim tão de perto, e agora obrigados a trabalhar juntos com uma corrente melhor feita para o pé dele, que ele não podia simplesmente tirar e fugir, ele ficava observando aquelas criaturas esquisitas, os anões e os humanos, conversar, e por mais ou menos um ano ele passou a vida como escravo ali para esses Goblins Wolf Riders, os cavalgadores de lobos, e ele aprendeu 2 línguas, o que é incrível. Apenas vendo os anões e os humanos, ele aprendeu a falar Kazalid e High-Skill. Meu Deus, que nome feio, mas tudo bem. Os nomes do Warhammer Fantasy são feitos propositalmente para te travar a língua. É um monte de H e Z onde não devia ter, mas os anões falam Kazalid e o pessoal do Império fala High-Skill. É que na verdade o High-Skill é meio que uma versão do alemão um pouquinho diferente, e a linguagem dos anões, essa aí é a mais difícil para aprender no Warhammer Fantasy, porque é uma das linguagens mais antigas do mundo, e são palavras básicas, uma mistura de palavras bem simples com vários sentidos e também com palavrões. Eles geralmente se ofendem bastante. É tão comum as ofensas na língua dos anões que quando os anões têm uma disputa digamos, descobriram um minério aqui embaixo de prata, e aí ele bateu a picareta e um anão do outro lado que já estava minerando esse minério de prata bate também para dizer que eles estão ali. E os anões desenvolveram uma audição incrível para escutar a reverberação no metal. Então eles sabem que tem um cada lado, e assim como o telefone sem fio, eles conseguem falar através da veia de minério e o outro lado escuta, para saber
quem é que vai ficar com esse minério, eles começam uma disputa de palavrões. No momento que tu ofende tanto o outro que ele não consegue mais responder, tu ganhou e a veia de mineração é tua. Porém, todavia, entretanto, se tu ofende ele demais ou uma coisa muito verdadeira, ele vai fazer uma grudge, um rancor, e talvez isso gere um conflito de gerações e gerações onde duas famílias dos anões estão sempre tentando se matar. Então tem que ser... Olha, é uma linguagem muito difícil de dominar e aprender. Alguns humanos levam décadas, mesmo com um anão tentando ensinar para eles, e aqui o Skarsnik aprendeu apenas de ouvido, demonstrando o intelecto diferenciado desse pele verde. E para provar que ele sabia falar a linguagem dos anões, ele chegou para um anão e falou o seguinte: a tua mãe e alguma coisa com relação à vida sexual dela e alguma coisa com as mulas da montanha. Nesse momento, os anões começaram a vir para cima de todos os pele verde. Ele deu uma brigaçada entre os escravos e o Skarsnik, de algum jeito, não foi esganado vivo e arrancado cada um de seus membros. Então, os Goblins viram que o anão ficou enfurecido e aquele conflito deixou eles rindo tanto que eles pegaram o Skarsnik e elevaram ele a espião, já que ele conseguia entender o que as outras facções falavam. Tá subindo na vida, tá crescendo aqui o nosso Skarsnik. Mas o Skarsnik é uma pessoa assim, um pele verde simples, e o coração dele sempre falava de casa. E ele tentou convencer o líder dessa tribo dos Goblins a ir pra Caraque 8 Peaks, que lá sim, aquilo era um jeito de viver, um lugar maravilhoso onde o sol não batia, os Goblins eram felizes e os túneis tinham várias riquezas para eles. E o líder da tribo dos Wolf Riders, poxa, eu sei falar inglês, eu não sei falar em português, poxa, dos cavalgadores de lobos, na época se chamava Makiki, e o líder Makiki não queria de jeito nenhum, obviamente que era meio que idiota, levar os seus lobos para um subsolo, não faz nem sentido. Então o Skarsnik, tentando voltar para sua casa apenas por isso, fez todo um plano para eliminar esse War Boss e virar ele o líder da tribo. Na verdade, ele, sem nenhuma pretensão a ser o líder, sem nenhuma ganância, agindo totalmente em amor à sua pátria e aos seus colegas Goblins, ele ajudou um outro Goblin a se elevar para essa posição. E esse novo Goblin era chamado Krugler. Esse é fácil de falar, Krugler, é até gostoso, Krugler. Bem mais simples de falar. E o Krugler, ele fez todo um esquema para o Krugler enfrentar um outro Goblin que era bem mais forte que ele. Ele envenenou o outro Goblin antes para ele ficar mais fraco, permitindo que o Krugler ganhasse a batalha. E o Skarsnik e o Krugler agora viraram melhores amigos. Depois disso, ele acabou duelando com o Makiki e derrotando o antigo War Boss desses cavalgadores de lobos. E agora, com o seu amigo Krugler no comando da tribo, juntos eles foram de volta a uma missão, a um objetivo primário: redominar Caraque 8 Peaks, porque lá, segundo o Skarsnik, era o paraíso, era tudo de bom, e eles foram juntos. No caminho, outras tribos de orcs e goblins foram se unindo a eles de vários jeitos, principalmente por veias contusas na cabeça, onde eles acabaram duelando e fazendo esquemas para envenenar e enfraquecer os adversários antes da batalha. Olha, é tradição tomar essa bebida aqui, ó, experimenta ela. Ele dava para eles venenos, chás alucinógenos e coisa para deixar eles torporosos, e ganharam batalha após batalha, até finalmente chegar em Caraque 8 Peaks. Chegando lá,
o portão de entrada que estava aberto há séculos, desde que os anões saíram dali na grande calamidade, estava fechado. Ué, tu trouxe a gente até aqui por nada, Skarsnik? O Skarsnik falou, não, calma, tem outras entradas, eu conheço, mas alguma coisa estava errada. Por que o portão está fechado? Não tem sentido. A única explicação é que alguém redominou a Karak. Conversando com as tribos mais próximas ali da região, ele descobriu que quem tinha redominado a Karak num ataque relâmpago foram os Skaven. Os Skaven derrotaram a Crooked Moon e separaram os orcs de um lado e a maioria dos goblins de outro, incluindo os xamãs também do outro, e isso dividiu as suas defesas, e o Skarsnik conseguiu acesso a uma parte dessa Crooked Moon, mas ele viu que eles eram só uma sombra do que eles já foram. Aqueles ali estavam sem liderança e perdidos, então ele colocou eles na sua bandeira, mas ainda não era o momento de usar os remanescentes da Crooked Moon, pelo menos os que estavam isolados nesse ponto. Os Skaven sempre viveram embaixo de Karak Eight Peaks, todo mundo sabe disso, só que eles por algum motivo sentiram uma superioridade suficiente para fazer um ataque direto aos Pele Verde. Uma coisa estranha, não fazia muito sentido, a não ser que os seus números fossem enormes. O Skarsnik talvez tenha conseguido deduzir isso, talvez não, mas ele desceu e chegou novamente aos túneis da sua antiga tribo, os Backstairs Boys. E os Backstairs Boys, acredite ou não, tinham virado uma tribo grande nessa parte inferior aqui da Karak Eight Peaks, e os Skaven meio que ignoraram eles, porque o túnel deles não levava a quase lugar nenhum mesmo, e os caminhos principais eles já tinham tomado. E o Skaven também, ele é um pouquitinho preguiçoso, então, cara, se não precisa, eu não vou fazer, faz amanhã. Assim, todo rato sabe que tu não deixa pra amanhã o que tu pode fazer nunca, simplesmente não faz. Então eles tacaram pra frente e não fizeram. E agora, com os orcs se dividindo em grande quantidade ali embaixo, quem conseguiu dominar a tribo e era o novo War Boss dos Backstairs Boys era o Snowtruke. O Snowtruke, o seu antigo rival, e ele não ficou nem um pouco feliz de ver o Skarsnik. Mas o Skarsnik sempre tem uma carta na manga. Ele havia avisado seu amigo Krugler para, caso ele não retornasse, ir atrás dele com toda a força, porque o pescoço dele estava na linha. Ele iria tentar diplomacia, mas se não desse certo diplomacia, ia ser na agressão. E agora, o Snowtruke, olhando para o Skarsnik preso pelos orcs, ele botou um sorriso em cada orelha e falou: jogue ele na arena. Eles jogaram o Skarsnik na arena de execução. Os orcs e os goblins ficaram ao redor, gritando e jogando coisas ali, prontos para o massacre que iria vir. E abriu os portões de madeira da arena e um monte de squigs começaram a pular ao redor do Skarsnik, e uma Cave Squig enorme, enfurecida, com dentes maiores do que a cabeça do Skarsnik, veio pulando na direção dele com muita fome. Nesse momento, o Skarsnik viu Gork Mork mais uma vez, viu a vida dele passar na frente dos seus olhos, quando de repente aquela Cave Squig gigantesca parou na frente dele, chegou bem perto, enquanto ele estava tremendo com os olhos fechados e provavelmente tendo feito xixi na calça. A Cave Squig lambeu ele de baixo para cima. Que nojo, Cave Squig. Sabe, a última vez que ele tomou banho foi quando ele caiu no rio. Mas ok, higiene oral não é exatamente o forte dos Pele Verde. Era a Cave Squig que ele salvou quando era pequeno. Oh, que coisa fofa. As Squigs começaram a correr ao redor dele e não comer o Skarsnik.
Mas o seu antigo rival não ia ficar parado. Ele ordenou a execução do Skarsnik apenas para ser morto por uma flecha certeira dos Goblins que começaram a entrar, dos Wolf Riders e do Kugler, o seu amigo War Boss dos Wolf Riders, que agora dominaram a região, e com o seu antigo War Boss conquistado e mostrando a potência que ele tinha domando essa fera, o Skarsnik botou a tribo inteira nos seus pés. E uma coisa que eu não falei antes, mas essa tribo tinha um xamã chamado Dufskull. O Dufskull, como todo xamã dos orcs, é muito crente em Gork Mork. E o Skarsnik, durante o retorno dele com os Wolf Riders para Carac Eight Peaks, ele teve uma visão, provavelmente causada pela incrível quantidade de álcool e cogumelos que ele consome, mas na cabeça dele, ele viu Gork Mork que deram para ele um objetivo: volta para casa. Então agora, com essa instrução clara do seu Deus, ele falou para eles isso e ele se declarou o novo War Boss do vou falar Backstreet, do Backstar Boys. E o xamã concordou e agora os orcs e os goblins seguiriam ele no seu objetivo de reconquistar a sua casa. E uma cruzada abençoada por Gork Mork não é pouca coisa. Junto com a sua Squig da caverna gigante, que ele chamou de Goba, a Squig e o Skarsnik mostraram para qualquer um que duvidasse do objetivo dele, da sua cruzada sagrada dos deuses verdes. Ele simplesmente fazia de jantar para Squig, e nessa diplomacia ele foi unindo as tribos dos andares inferiores e juntando uma quantidade bem considerável de pele verde, além de conseguir a lealdade da antiga tribo do Crooked Moon que estava na superfície. E ele fez um plano, porque o Skarsnik é traiçoeiro, ele vai planejar. Ele descobriu que os Skaven tinham 2 líderes principais. Como isso? Capturando alguns e fazendo eles falar. Tu não acredita quanta informação os Skaven vão dar se tu ameaça eles de qualquer jeito. Eles são totalmente covardes, então eles vão falar tudo o que tem que falar, desde que tu prometa que tu vai soltar eles depois. Então agora, ele sabia que um dos líderes, adivinha quem era? O Squeakrit. Eu vou falar desse jeito, eu acho que eu tô pronunciando errado, porque tem um K aqui que não devia ter, mas o Squeakrit e o Dente Amarelo, isso, chamar ele de Dente Amarelo, era o líder maior de desses contingentes dos Skaven. Então ele conseguiu mandar um mensageiro e o recado chegou no Dente Amarelo e eles iriam conversar. Não só o Dente Amarelo, mas ele queria negociar uma aliança, uma amizade, um eterno pacto de cooperação entre os Pele Verde e os Skaven. E eu sei o que você deve estar pensando. Um Pele Verde e um Skaven negociando um tratado, obviamente isso aí é uma armadilha. Sim, é uma armadilha. Mas para qual dos lados? Então, o Skarsnik, junto com o Goba, o seu animal de estimação que não saiu mais do seu lado, e os seus guarda-costas pessoais, e chegaram na posição de encontro. Lá, o Dente Amarelo veio com os outros líderes dos Skaven e um contingente enorme das melhores tropas de elite que ele tinha. E aí, os Skaven, vendo que estavam na superioridade numérica, beleza, no momento que a gente está numa situação de poder, nós vamos conversar. Quando ele chegou perto, o Skarsnik começou a conversar com eles. De repente, uma explosão no meio dos Skaven. O xamã utilizou sua magia para enfraquecê-los, quando de repente os Night Goblins que estavam escondidos, provavelmente usando roxo, porque é muito difícil tu ver um orc roxo, começaram a vir de todas as direções. Orcs e Goblins cercaram aquele contingente das tropas de elite dos Skaven e seus líderes e mataram todos.
Pois é, os Skaven deviam ter visto essa trairagem vindo, mas não perceberam. E o Skarsnik agora havia decapitado boa parte da liderança dos Skaven. Sem os seus líderes, a moral dos Skaven fica um pouco mais baixa, porque eles não têm muito motivo para arriscar o próprio rabo por uma coisa que não vai bater neles nas costas se ele falhar. Então agora, os Skaven lá em cima, nos níveis superiores, estavam meio que, no caso não sem líderes, mas bem reduzido a liderança, sem capitães ou coisas assim. E conforme os dias foram passando, os Skaven vão ficando mais e mais preguiçosos. Eles começam a não patrulhar tanto, eles não dão tanta bola, se não tem ninguém que manda neles. E o Skarsnik aproveitou para ir de fininho, bem escondido e de forma sorrateira, e armou um plano para eliminar o maior exército dos Skaven. Os Skaven, como ele já havia previsto e meio que já sabia, estavam com seu exército principal num enorme salão dos anões chamada Hall of a Thousand Pillars, o Hall dos 1000 Pilares. Esse Hall dos 1000 Pilares é um enorme salão subterrâneo que os anões fizeram provavelmente para compensar alguma coisa, não sei porque fazer uma sala tão grande, mas era uma sala gigantesca e lá os Skaven estavam acampados, pelo menos a maior parte do seu exército. E o Skarsnik, imaginando e sabendo disso até pelas suas escoltas, ele fez um plano. Inicialmente, eles iriam bater em tambores. Bou, 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 bou. E os tambores iriam comunicar. Quando os tambores começassem a bater, como eu vou explicar? As forças vindo de baixo, ali do Backstairs Boys, mais unidas com vários outros orcs de outras tribos ali do subterrâneo, iriam atacar esse contingente enorme dos Skaven. E para isso também, ele tentou fazer o máximo possível para fingir que eles não estavam unidos e desorganizados, porque os Skaven têm olhos em todo lugar, e eles não concentraram o exército dos Pele Verde até o último momento. Quando chegou o dia do ataque, os Pele Verde convergeram graças ao barulho dos tambores, então todo mundo sabia o que era para fazer, saíram das suas tribos, correndo, gritando "What!" em direção ao grande salão. Milagrosamente, eles chegaram meio que juntos, e os Skaven, vendo aquela enorme onda verde vindo na direção deles, imediatamente fugiram. Os Skaven nessa região, eles tinham meio que um plano. Caso um ataque viesse de baixo, eles iriam se posicionar no lado oposto desse enorme salão, fazer uma formação de batalha e enfrentar as tropas que estavam subindo. E eles foram correndo para a parte do salão que era com uma conexão com a superfície. Porém, quando eles fizeram isso, os tambores começaram a bater em outro ritmo. Bum, 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 bum. No momento que os tambores mudaram o ritmo, o Skarsnik deu a ordem e vários barris de pólvora negra que eles tinham roubado dos anões, porque o Skarsnik sabia onde é que estava, que por anos e anos ele roubava e pegava as coisas, explorava essas cavernas, estourou as paredes do hall e eles começaram a surgir do lado oposto desse exército dos Skaven. Então a posição que os Skaven iriam se formar e botar o seu exército organizado agora estava sendo tomada pelos Night Goblins do Skarsnik e os seus mais leais e confiáveis Night Goblins. Então de baixo vinham os orcs, das paredes vinham os Night Goblins e as Squids, e os Skaven no meio. Nesse momento, os Skaven, olha, eu vou dizer que alguns Skaven fracos se desesperaram, mas não todos.
E eles mantiveram as posições porque eles sabiam que reforços iam chegar. Eles haviam dado o alarme e reforços da superfície, porque o exército dos Skaven estava dividido. Uma parte para o subterrâneo e uma parte para lidar com os remanescentes do Crooked Moon na superfície. O exército da superfície imediatamente começou a descer, e nesse momento, quando eles finalmente chegaram na batalha, o Skarsnik estava agora ele cercado. Os seus Night Goblins estavam entre dois exércitos dos Skaven. Felizmente, os Skaven não são muito organizados e esse ataque inicial não foi uma completa onda. Os primeiros a chegar foram as unidades mais rápidas e mais leves, enquanto as tropas de elite ainda não tinham chego. E ali continuou aquela luta entre o exército dos Skaven que estava encirculado e o exército dos Night Goblins estava encirculado, os orcs vindo de baixo e os Skaven da superfície descendo com tudo. Quando os Skaven da superfície saíram, os tambores lá em cima começaram a bater também. No momento que os tambores bateram lá em cima, as portas e as fortalezas da Crooked Moon se abriram e os goblins cavalgando lobos, que eram do Kruger, do amigo do Skarsnik, e os remanescentes do Crooked Moon desceram sobre o exército dos Skaven. Vendo o exército deles sem ter uma rota de fuga, os Skaven ficaram pálidos e começaram a fugir. O Skarsnik conseguiu fazer um exército inteiro dos Skaven, aquele que estava na superfície, entrar em pânico. O que ficou entre eles e o exército dos orcs, vou dizer, lutou bravamente, muitos até a morte, mas os Skaven do exército da superfície fugiram para tudo quanto era lado, se enfiando em túneis, e tu não acredita o tamanho do túnel que um Skaven com medo consegue se enfiar. E eles foram dispersando e fugindo, cada um por si, soltando os escudos e as armas para trás, só correndo. E os Skaven se dispersaram. Ele não precisou enfrentar as unidades mais pesadas do exército da superfície, e o exército aqui do subterrâneo foi derrotado. Quando ele fez isso, o xamã da tribo, que sempre gostou dele, o xamã Duxkull, chegou para ele e falou: "Teu nome não será mais Hruntigit, teu nome será Skarsnik." E agora ele virou Skarsnik, o Warlord de 8 Peaks. A tribo e os Goblins exaltados. Eles queimaram as fortificações que os Skaven fizeram, acharam os breeding grounds que eles tinham trazido mais para a superfície, queimaram e botaram fogo. Eles deram de comer os corpos dos Skaven ali para as Squids, e os seus fungos proliferaram naquele subterrâneo onde quase nenhuma luz cresce, e os Night Goblins tiveram os seus números explodindo durante esse período de conflito e perseguição aos remanescentes dos Skaven. Depois de vários anos de conflito, os Skaven permanecem bem lá embaixo da Karak 8 Peaks. Lá eles não conseguiram penetrar e os Goblins meio que ficaram felizes com o que eles já têm, consolidando a sua vitória. E na superfície, os anões conseguiram fazer uma expedição e dominar um pedaço de Karak 8 Peaks. Mas eles dominaram e fortificaram a antiga fortaleza central da Karak, que, olha, o Skarsnik julgou que não vale o esforço tomar. Se eles tentarem lutar contra os anões, eles vão se botar na posição que o exército dos Skaven estava quando ele atacou a primeira vez, dividido entre o subsolo e a superfície. Nesse momento, eles iriam estar vulneráveis a uma nova incursão dos Skaven, então seria melhor poupar as forças e simplesmente evitar que novos anões consigam chegar e reforçar aquela fortaleza. Ele praticamente encirculou e impede que os anões entrem e saiam da fortaleza principal de Karak 8 Peaks.
Enquanto isso, lá no outro lado, lá fora das muralhas, eles abriram o portão e deixaram aberto. O seu amigo Krugler e os seus Wolf Riders, os Goblins que cavalgam em lobos, ficam nas regiões ao redor de Caracal Peaks, e ali eles também acharam um território fértil com bastante pilhagem e lutas, e 2 vezes juntos eles já derrotaram uma incursão dos anões, tentando reforçar aqueles que estão encirculados lá dentro. É muito difícil para os anões conseguirem passar do sempre atento e vigilante olhos dos Pele Verde de Caracal Peaks. E nesse momento, até hoje pelo menos, o Skarsnik é o principal e o Warlord maior da Karak, enquanto os anões dominam apenas uma pequena fortaleza na superfície e os Skaven os níveis muito inferiores. Ele tem a região principal, ele tem o Hall dos 1000 Pilares, ele tem os locais ótimos para criar os outros orcs, e os fungos no caso para criar goblins e orcs. Não tem mais sentido ele continuar tomando o resto desse lugar, e o momento que está, o status quo, a situação como é, está a seu favor. Não tem sentido nenhum o nosso grande herói verde continuar uma batalha desnecessária. E é assim que o Skarsnik derrotou os seus rivais e 1 a 1 ele conquistou a adversidade e chegou no poder, derrotando tanto 2 exércitos de anões inteiros, derrotando o maior exército de Skaven que o mundo já viu e derrotando outros orcs e goblins que se opuseram a ele. Claro, tudo de uma forma heróica, tudo de uma forma grandiosa. Nunca, jamais ele fez algo errado, sempre pensando com seu coração bondoso em fazer o melhor para os seus caros goblins. Olha só que goblin! E é claro, essa história é contada por ele. Se tu quer saber o que eu acho que esse desgraçado traiçoeiro matou, esfaqueou, mentiu, enganou, forjou e fez qualquer coisa possível e deu muita sorte em algumas situações específicas de ter conseguido sobreviver. Mas de uma coisa é clara, ele é inteligente, muito mais que os outros Pele Verde e mais traiçoeiro. Então, entre os Goblins, ele é o mais ardiloso, mais cruel e o mais inteligente dos Goblins atuais. E o modelo dele tem algumas variações, todos eles são legais. Olha que modelo massa, cara, que coisa assustadora. O Goba, que bichinho bonitinho. Quem é a bola que quica cheia de dentes? É você, Goba. Você, sempre foi você. Ah, grande Goba. Mas no caso, ele hoje lidera os remanescentes ali da região. A tribo atual tu pode chamar de Crooked Moon, que era a maior que existia ali. Mas ele originalmente era de uma tribo pequena chamada Backstairs Boys. E outra coisa também interessante que eu queria falar sobre o Skarsnik é que a campanha dele no Total War é uma das mais difíceis, porque como ele é apenas um Goblin, os Orcs têm um certo preconceito e meio que não gostam de seguir quem é menor e mais fisicamente fraco que eles. Na cultura dos Pele Verde, quem é mais forte tem razão, então tu obedecer uma coisa mais fraca é estranha, mas qualquer um que duvide dele, ele é um enviado de Gork Mork, o Xamã tá ali pra falar isso, e ele tem o Goba, que meio que compensa a sua falta de estatura e agressão. Aliás, agressão não, agressivo ele é, mas ele utiliza o seu grande amigo Squig para mostrar para qualquer um que duvide da sua autoridade o que vai ter pro jantar hoje. Mas é isso. Vejo vocês na próxima. Espero que tenham gostado da autobibliografia escrita por Skarsnik. Tudo de bom e Gork Mork e violência procede. Ai, Sigmar protege.